Olá, esse é o programa Resenha da TV Mackenzie Digital. E o que nós fazemos aqui, e você tem acompanhado, é falar sobre ideias que andam aí em filmes e livros. Para fazer isso, nós temos visitantes ilustres como Parcival Módulo. Parcival, que bom que você está aqui. É um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar sobre a história social do jazz de Eric Hobsbawm, mas a gente vai fazer isso daqui a pouco. Espera aí. Parcival, Hobsbawm, na verdade, é um historiador. Exatamente. Um célebre historiador, né? E que tem uma história bonita. Acho que ele é material de referência para quem mexe com história. E os 3 principais volumes, que foi praticamente uma série que ele escreveu, fizeram muito sucesso, foram traduzidos para muitas línguas e, obviamente, para o português também. Exatamente. Esse é o começo da história. Ele é um historiador. Eu estou aqui com a Era das Revoluções, esse é o número 1. Esse é o primeiro de todos, pelo menos do ciclo que ele dedicou a esse período que vai de 1789, o período da Revolução Francesa, e entre os 3 volumes chega até o final do século XIX. Depois ele escreve um 4º volume tratando do nosso tempo. Mas essa série é a série As Eras. Então, a Era das Revoluções e assim por diante. Isso mesmo, tem o nome dessas eras todas. Exato. Era do capital, era dos impérios. E como é que, depois desse tempo todo, ele chega na história ou no jazz? Muito interessante, porque o Hobsbawm era uma mente ativa e ele se interessava pela cultura em geral e pela história e a história da cultura. E a partir daí exatamente que ele escreve um livro que aparentemente era material de músicos, né? Ele escreve sobre o jazz e ele escreve com bastante conhecimento, mas ele escreve a história social do jazz. O que é uma abordagem muito interessante, porque não é um livro técnico, não é um livro que pretende trazer partituras, discutir influências ou coisa assim, embora ele o faça. Mas ele faz da perspectiva do não músico, que ele deixa isso o tempo todo bem claro. Por isso mesmo é um livro muito, muito interessante. E eu vim ao livro, Cláudio, porque a morte dele no ano 2012, razoavelmente recente, me provocou para buscar outra vez a literatura dele, que estava meio guardada há bastante tempo. E eu me lembrei que, além dos famosíssimos As Eras, existe um muito menos famoso, muito menos conhecido, a história social do jazz. É por isso que eu voltei a ele tão recentemente. E de quando que é essa história social do jazz? Ele escreveu na década de 70 já. E, inclusive, tem algumas atualizações que ele mesmo faz. Na edição brasileira mais recente, que por acaso tem um prefácio do Luiz Fernando Veríssimo, que também é músico amador, né? Então, o resultado é bastante interessante. E neste material mais novo, ele atualiza alguns dados. Ele diz, olha, eu não estou muito preocupado que o meu trabalho envelheça, mas certamente envelhecerá. Então eu vou tentar atualizá-lo com algumas coisas que a gente tem hoje. Não envelhece tanto porque ele trata do período da história do jazz. Então vai ter sempre valor. Eu acho que para quem mexe com música, há uma confusão muito grande entre blues, jazz, spirituals, os negros spirituals. E é isso que ele tenta fazer. Eu tenho muito interesse em voltar a essa questão da diferença, mas eu perguntaria antes, o que é que torna essa história uma história social? Você disse que não é técnica, mas verdade. O que faz dela uma história social? O fenômeno da música é entendido a partir das circunstâncias históricas. Quer dizer, é o que está acontecendo no contexto histórico e o que levou a música a se comportar dessa ou daquela forma. Passar por essa ou outra, ou aquela outra evolução, digamos assim. Não é? Então, é esse o aspecto, é o contexto histórico
E dentro dele, o que é que a música está fazendo. Aliás, existe um outro livro, exatamente com esse título, mas não do jazz, História Social da Música. Entendo. É um livro bastante importante do Henry Raynor, outro historiador músico que faz um trabalho de toda a história da música da perspectiva do momento histórico. É uma maravilha. O que nós encontramos na história, o momento social tipicamente relacionado ao jazz? Bom, esse é uma grande questão. E eu acho que o grande problema, o mais comum, é associar-se o jazz tremendamente a um outro gênero importante, especialmente para quem faz música coral e para quem canta em corais. Eu sei que, eventualmente, muitos dos que nos ouvem deverão fazer isso, estar em algum coro, e conhecem muito um gênero musical chamado Negro Spiritual, não é? Ou Afro-American Spiritual. Não é? São aquelas canções dos escravos norte-americanos e eles cantam algumas muito conhecidas, como Nobody Knows the Trouble I've Seen, né? E tantas outras canções. Pois bem, costuma-se dizer que em alguns momentos que essas canções vieram do jazz, ou que o jazz veio, ou que o blues não sei, uma confusão muito grande, e obviamente isso não tem nenhuma razão histórica, nem nada disso. O jazz, aliás, é muito posterior. O jazz é mais ou menos de um contexto do início do século XX, né? É uma música que realmente nasce a partir de 1900. E os spirituals, o canto das lavouras nos Estados Unidos, cantado pelos africanos, é anterior a 1800, quer dizer, é século XVIII, né? Então tem mais de 100 anos de distância. Mas isso significa que ele ainda não pode vir de uma origem tão antiga? Ficou muito longe? Não, eu acho que o problema é que às vezes se diz que o espírito veio do jazz. Né? Opa! Aí é uma questão histórica impossível. Eu entendo que às vezes alguns autores querem negar a influência religiosa. Pode ser. Eu constatei isso em gente que eu li. Ele quer dizer, por exemplo, que o Negro Spiritual não tinha nada a ver com a religião cristã. Que bobagem. E aquilo ali era o autor daquela letra combinando um horário, um local de fuga, alguma coisa assim. E eu li aquilo e fiquei impressionado. É uma tentativa ridícula de negar o que é óbvio, né? A bagagem toda, a herança toda do Negro Spiritual nega isso, certamente. Né? Pode ser que dessa maneira alguém queira então inverter também, né? Pôr o jazz na frente. Exatamente. Mas há pelo menos um século de distância entre uma coisa e outra, né? Então, tá aí. Eu acho que isso é uma primeira abordagem muito interessante. É lógico que, no caso específico do livro que a gente está falando, o material do Hobsbawm, é fascinante porque é alguém que conhece muito história, né? Então fica muito fácil ele se localizar em meio a todas as tendências e visões e perspectivas e mudanças do mundo. Ele se localiza perfeitamente bem nesse cenário e não tem dificuldades para localizar as coisas com muita clareza, o que ele faz muito bem. Só isso já valeria a leitura do livro. Bem, mas eu continuo curioso, porque se o Negro Spiritual, como de fato sabemos, se origina lá no âmbito da escravidão, no algodoal, né? Nas plantations, ainda ficamos sem saber exatamente o que levou ao jazz, né? Mas a gente está sendo avisado aqui pela Aninha que a gente tem que fazer um intervalo, uma interrupção. Então daqui a pouco a gente vai voltar e vamos retomar. Eu estou interessado em saber isso. Ok? A gente volta daqui a pouco. Até.
voltamos com resenha e hoje estamos falando sobre Eric Hobsbawm, a história social do jazz. Estamos sendo ajudados aqui pelo maestro Parcival Módulo. E a questão que ficou no final do bloco anterior foi a origem do jazz. Dá para saber mais sobre isso? Uhum. Nós falamos da origem do spiritual, um gênero tipicamente religioso, e o jazz não tem nada a ver com religião, assim como o blues, né? Ou blues, como preferem a maioria. Pois bem, o que acontece é que o spiritual é uma canção que nasce com uma certa espontaneidade, é uma canção de trabalho, me refiro ao spiritual, que aparece pelo menos 100 anos antes do jazz, né? Porque o jazz é do início do século XX, 1900, né? A primeira fase do jazz é de 1900 a 1917, esse é talvez é o início. Existe uma pré-história, mas esse é o início da história. E na pré-história a gente tem muita coisa acontecendo, entre elas o spiritual. O spiritual, o negro spiritual é uma canção de trabalho, primeiro, né? É uma coisa que se cantava para tornar o trabalho exaustivo mais suportável. Mas é uma canção netamente, uma canção que nasce com a intenção de ser religiosa mesmo, indiscutivelmente, né? De falar sobre coisas da morte, de uma outra vida e da intenção de conseguir algum sucesso, pelo menos na outra vida, já que nessa parecia que não ia ter muito jeito. Então, essa é a essência. Então, temas reincidentes são a esperança na vida futura, a esperança da liberdade, o outro lado do Jordão. O outro lado do Jordão, mesmo que o outro lado do Jordão também pudesse querer dizer o outro lado do Mississippi, que passava aí no fundo. Não é? E isso acontecia. Muitas vezes os spirituals tinham uma mensagem transcendental e uma mensagem imediata. Dizem alguns especialistas que podiam ser usados até como comunicação mesmo entre grupos, inocentes aparentemente, né? Eu estou esperando a carruagem que vem vindo baloiçantemente para me levar. Estavam combinando a fuga. Amanhã vão esperar o carro do feno, por exemplo, né? Agora, mesmo essas supostamente usadas para essa comunicação de planos de fuga, bem, elas continuaram sendo cantadas lá quando os planos de fuga foram frustrados e entraram no repertório. Com certeza. Não quer dizer que ela não tivesse, primeiramente, um sentido espiritual. Eu tive a oportunidade de ver uma das últimas palestras de um negro americano fantástico chamado Chester Hairston. Chester Hairston foi um dos principais arranjadores de spirituals para coros. Ele regia coros. E ele foi filho de escravos, nasceu ainda no período da escravidão, ele morreu com mais de 100 anos e numa das suas últimas conferências nos Estados Unidos eu assisti. Foi uma coisa de grande privilégio para mim. E ele disse uma coisa fascinante, ele disse assim: os meus irmãos iam para os cultos, tinham que ficar do lado de fora e ouviam uma mensagem nova que eles nunca tinham ouvido. Gostavam e acreditavam. Mas eles vinham e faziam canções sobre aquilo que eles tinham ouvido. E hoje a gente fica reclamando que a teologia deles é meio incorreta. Como é que vocês queriam que fosse perfeita? Ouviram do lado de fora uma coisa que eles não conheciam numa língua que não era deles, né? A gente diz isso porque o spiritual tem umas coisas muito literais, né? Eu estou esperando a hora de ir lá para o céu. Eu vou vestir uma roupa branca melhor que essa. Eu vou voar pelo céu, porque eu vou ter asinhas, o spiritual diz, né? E eu acho que eles acreditavam bem literalmente nessas coisas, né? Exatamente no sentido literal. E então ele diz isso, né? Eles ouviam uma coisa e pronto. Pois bem, então não há dúvida que essa música era uma música religiosa e de perfeita convicção, era a esperança. Né? O mais célebre spirituals, inegavelmente, é exatamente Nobody Knows the Trouble I've Seen. Ninguém conhece os problemas, as dores que eu tenho. Só Jesus, né? Glória, aleluia. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Às vezes eu estou bem, estou para cima. Às vezes eu estou para baixo. Glória, aleluia. Né? Quer dizer, aliás, uma análise psicológica do ser humano. Eu digo amém. Pois é. Agora, você diria que o jazz tem origens mais seculares? Certamente. Não há nenhuma relação. Embora, talvez alguns músicos me ouvindo vão ficar muito revoltados, porque algumas músicas do jazz do início foram baseadas em spirituals. Né? Então usaram como matéria-prima alguma coisa dos spirituals, vários dos primeiros. E estava na formação desse pessoal. Claro. Era uma voz ali soando durante muito tempo. Sem dúvida. O mesmo material
musical, as escalas, as tonalidades, o ritmo africano que deu origem à música do spiritual, obviamente vai ser uma das matrizes do blues e do jazz. Então pronto, há alguma relação histórica, de raiz, isso sim. Mas dizer que uma coisa é a outra transformada é um erro histórico muito grande. Forçar, né? O jazz nasce de outra vertente, né? Ele nasce talvez em New Orleans, inclusive localizado, e não onde estavam as plantações, por acaso. Que né? é o sul antigo americano. Claro, é um império sulista, na verdade. Né? E, então, em New Orleans, acho que embora muitas cidades dos Estados Unidos briguem pelo direito de serem chamados a raiz ou a fonte original do jazz, sem dúvida, New Orleans é onde aparece um gênero em 1900 que primeiro pode ser identificado como jazz. Agora, identificar o jazz é um dos trabalhos que está no livro do Hobsbawm, que não é nem um pouco fácil. Ele dá até um guia, o que é jazz e o que não é jazz. Esse é um papo muito legal, que não cabe aqui, realmente. Tem certeza? Tenho, porque é muito longo. Não, porque... Eu posso voltar muitas vezes, aí sim. Você disse que o Negro Espírito é a música do trabalho. Isso me lembra o que eu vi na África. Claro. Os negros nativos mesmo ali trabalhando, trabalho braçal, e um grupo abrindo um buraco, uma vala, e um na cabeceira, cantando e dando ritmo. E aí todo mundo se juntando a ele. Isso mesmo, era um coralzinho ali. Perfeito. Mas numa situação que nos remete à pré-escravidão, não é? Pois é. Eles levaram aquilo. Perfeito. E dali saiu o Negro Espírito. Muito bom. Né? Isso que você está dizendo é muito importante, porque outra coisa que também é verdade é que o gênero que vai se tornar o espírito americano, afro-american, também não foi inventado nos Estados Unidos. Não. Ele transformou-se com as cores locais, com a influência das tonalidades locais, com o que eles estavam ouvindo. Mas essa forma de cantar enquanto trabalho, de ter um líder que cante e um grupo que repete, a forma tradicional do espírito, que é bem essa, um líder canta, o povo repete, ou o povo se junta a ele, isso já veio, não foi inventado lá. Você então, sabe o que aconteceu quando eu vi isso na África, assim, ao vivo, e eu não vou dizer em cores, porque seria em preto e branco, pela primeira vez, eu fiquei arrepiado. É muito emocionante, né? Agora, essa história de trabalhar enquanto canta, cantar enquanto trabalha, você como maestro pode nos falar isso a respeito. Eu faço isso, né? A gente volta daqui a pouquinho, só um pouco aí. Estamos voltando com Resenha, este programa que fala sobre ideias que estão em livros e filmes, e hoje falamos sobre a história social do jazz. Não estamos falando muito sobre a história social do jazz, mas o assunto é tão fascinante. Quem escreveu o livro mencionado é o Eric Hobsbawm, falecido recentemente. E, Parcival, vamos tentar de novo. Mas eu queria saber, o que faz uma música ser um jazz? Bom, é bastante complexo, sim. Tem os elementos mais importantes da música. Tem essa coisa de improvisação, não tem? Isso. Esse não é bem um elemento, mas é uma característica. Elementos mesmo são, primeiro, o material melódico específico, né? As escalas melódicas, que é uma escala maior, menor. O grande problema é que, para a gente falar das características, a gente não tem como fugir do tecnês, se eu queria fazer isso o tempo todo. Você fala, dá um exemplo aí. Não dá, né? Não dá, não. As escalas são as tonalidades, a arrumação dos sons, é o ponto de partida para o material musical, né? E o jazz tem uma forma, uma escala específica, a escala maior menor, com
com terça baixada, é uma escala maior, mas com sétima rebaixada, enfim. Então, a primeira coisa é a matéria-prima, a tonalidade, a escala. Depois o ritmo, é um ritmo bastante característico, as síncopas e a forma como ela está no contexto. Depois ela tem a questão de ser uma música que é parcialmente anotada. Ela não é anotada com a precisão de uma partitura de uma música de concerto, de uma música erudita, da música clássica, por exemplo, né? Aliás, há uma briga muito grande no universo da música, dizendo o quanto o jazz é popular e o quanto ele é clássico, né? Porque ele não encontra guarida nem entre a música popular e nem entre a música erudita, a música clássica, né? Porque, seja como for, o jazz é uma música de minorias, né? Com certeza. Certamente. Então, não é a grande massa que consome jazz. Mas o que faria dele clássico? Então, pois é, a questão é que ele talvez não tenha aquelas características da música clássica no sentido acadêmico, do classiquês, né? Daquilo, porque se a gente imaginar que clássico quer dizer algo que vai ficar, algo que tem princípios, algo que deixa raízes, algo que serve como modelo para o que vem, aí ele é clássico, né? Como é clássico a Aquarela do Brasil, aí nesse caso é indiscutível. Mas eu estou chamando aí de erudito, a música séria, como alguns queiram chamar, né? Sério é bom. É uma forma, né? Porque a gente não encontrou ainda uma definição, uma palavra muito boa para chamar da música clássica, né? Aliás, a expressão música erudita só existe no Brasil e ela é muito mal vista. Eu mesmo não gosto dela. Ela é elitista, não é? Completamente. Eu odeio essa expressão. Que é isso? Tento evitar, né? Música erudita, parece que é uma coisa... Chorinho é erudito, não é? Ou não devia ser, né? Eu acho que Beethoven não é erudito, né? Pronto. Ele pode, quando muito, ter se tornado clássico, mas ele escreveu para o povo da esquina, né? E tem tanto gente de grande erudição que aprecia Beethoven, quanto tem gente analfabeta que consome Beethoven, né? Então, sabe ouvir Beethoven. Sabe ouvir, pois bem. Bom, mas de volta ao jazz, o jazz tem algumas características, mas a briga é boa. Quando é que ele vai poder ser chamado de clássico? No sentido agora da música erudita, né? Que é uma palavra ruim, mas não tem outra. Então, é uma discussão boa. É uma briga que ele esbarra nela aqui, né? Agora, eu acho que uma coisa que pode nos ajudar até para olhar para um livro desse é entender um pouquinho, não sei se previamente ou simultaneamente, os períodos da história da música. Quer dizer, o que é que está acontecendo no mundo da música além do jazz? Quer dizer, enquanto o jazz está nascendo em New Orleans, né, o que está acontecendo no resto do mundo? Enquanto o espírito está sendo cantado um século antes, ou antes de 1800, em todos os Estados Unidos, ou pelo menos na região... No sul. No sul, especialmente, onde estão as grandes plantações, o que está acontecendo no resto do mundo, no que se refere à música mesmo? Por isso também, eu acho que seria interessante o ouvinte, leitor, ter algum material de referência. Eu acho que a gente tem algumas coisas. Você tem um caderno aí com você, que é o próximo, que é uma coisa que nos ajuda. Eu acho que eles passam muito bem juntos, na verdade, né? Uma breve história da música, Isso. Roy Bennett. Roy Bennett foi um sujeito que juntou alguns cadernos de Cambridge e botou para o mundo conhecer. Esse é um deles. Um compêndio muito simples, muito fácil de abordar, que ajuda a gente a entender como é que a música começa no Ocidente. Quais são as primeiras notações musicais? O que é barroco? O que é classicismo? O que é romantismo? Quando os Estados Unidos começam a existir, o que o resto do mundo está fazendo? E nós, Brasil? Né? Então, acho que um material de referência como esse ajuda muito um livro talvez um pouco mais específico como esse do Hobsbawm, né? Por isso eu gosto muito Um da ajuda ideia. a ler o outro, certamente. né? E ajuda a ouvir música, não ajuda? Muito. Né? É interessante ouvir e saber o que está acontecendo, uma explicação para aquelas saídas, as soluções que cada... Eu acho, essa é uma discussão também, uma outra discussão, mas também muito interessante. Boa parte dos artistas acham que se a arte é explicada, ela não é mais arte ou ela perde seu valor. Eu não pertenço a esse grupo, né? Eu acho que qualquer pessoa pode ir para uma galeria de arte plástica, de pintura, e ele pode andar pelos corredores e ele ser informado de alguma forma. Quer dizer, ele ter alguma informação. Mas se ele tem alguma ajuda, vai ser melhor, não tem dúvida.
Da mesma forma a música. Eu acho que uma pessoa sem saber o que vai acontecer pode entrar numa sala de concertos e ouvir um bonito espetáculo e curtir e sair edificado ou sei lá, né? Mas se ele for ajudar de alguma forma, pensa nisso, acho que é muito melhor, francamente. Eu diria que tem o que pode tirar proveito disso e aquele para quem não vai fazer sentido nenhum explicação. Perfeitamente. Como um quadro, não é? Música, qualquer coisa. Há o que sabe curtir os dois lados, né? Certamente. E ver a lógica. O que estavam pensando naquela época? Você disse o que estava acontecendo no resto do mundo. Por né? exemplo. Qual era a cosmovisão naquele tempo? Certamente, obviamente, isso tem a ver com essa produção. A gente não tem que esperar que o artista estivesse até consciente disso. Não necessariamente. Ou se preocupasse em dizer alguma coisa, sua ideologia, sua posição. Mas quem puder ver isso e puder curtir, ótimo. Não é? Eu acho que não precisa nem... Essa informaçãozinha que eu me refiro, não precisa nem ser algo sofisticado, técnico, né? Por exemplo, você está vendo uma pintura e diz, está vendo aquele azul ali? Só tem nessa região, isso é conseguido através do moeu não sei o quê, com a pedra que vem no céu. O cara fala, verdade, ele já vai olhar diferente para o quadro. É mais ou menos por aí. É bom não estragar a arte, né? Exato. A arte não precisa de justificativa. Sem dúvida. Ela vale por ela mesma. É isso aí. Olha, essa conversa sobre o jazz é muito estimulante. Eu fico encorajado a olhar para o que estava acontecendo e para o que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo agora vai levar artistas a produzir o quê? Hein? Ou como é que o jazz vai falar sobre este momento? E eu acho que você vai sair por aí procurando alguns artistas. Quem está tocando jazz hoje? Puxa vida, hein? Tem grupos e solistas, né? Essa é a coisa mais interessante. O jazz não é tocado por um grupo, não existe uma orquestra de jazz, a referência. É o fulano que traz um solo de trompete e o cara que tem um baixo extraordinário que se juntam para fazer. Não sai uma sinfônica tocando jazz por aí. Não existe isso. Isso é interessante. Mas dá para achar alguém. Ah, com certeza. Pronto. Então vamos ouvir jazz. Nós agradecemos a sua atenção, sua participação. Obrigado por participar do módulo. Prazer grande. E sempre que pintar uma ideia, estaremos aqui falando sobre ideias de livros e filmes. Se você tiver alguma ideia, quem sabe você queira nos escrever. A resenha@mackenzie.br. Manda uma sugestão aí e vamos pensar no assunto. Então, até a próxima.